O Evangelho segundo registrou Lucas, capítulo de número 19, eu quero ler a partir do verso de número 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quero, por meio desse texto aqui, desses versículos lidos, destacar com vocês, primeiro, a atitude de Zaqueu, de uma transformação repentina, extraordinária, maravilhosa. Segundo, destacar também a missão de Jesus, que nunca entrava em um lugar ou chegava até um lugar de forma aleatória. Não, Jesus sempre tinha um objetivo claro e específico. Terceiro, mostrar que Jesus ele estava em busca daquele que se havia perdido. Ora, se alguém se perdeu, é porque antes estava no lugar certo, tá bom? E então saiu daquela posição ou saiu daquele lugar e aí então considerado perdido. E é este que é então procurado, o perdido, tá bom? Agora, aquele que nunca esteve num determinado lugar, esse não pode ser considerado como perdido e tampouco vai ser então procurado por alguém. Aqui, no primeiro ponto então que eu destaquei com vocês, a respeito dessa transformação que acontece na vida desse homem chamado Zaqueu, que tem um desejo primeiro no coração de ver Jesus. Essa era a intenção dele. Tanto é que nos primeiros versículos desse texto mostra que ele, por ser de baixa estatura e a multidão não permitiria que ele tivesse esse acesso visual de Jesus, assim ele corre um pouquinho à frente e se coloca numa posição mais privilegiada, que é uma árvore que estava ali à beira do caminho. Ele se aproveita, sobe na árvore e ali então teria uma visão privilegiada. E qual foi a sua surpresa? Que Jesus, ao passar, levanta seus olhos para cima e vai dizer: Zaqueu, desce depressa daí, porque hoje me convém pousar em sua casa. É algo extraordinário e maravilhoso, que o desejo de Zaqueu, que estava no seu coração de ver Jesus, já não era algo natural, já não era algo humano, já era algo de providência divina ali na vida daquele homem. Desculpe, irmãos. Então, ele já se posiciona. E Jesus, quando chega, ele não chama Zaqueu porque Zaqueu estava ali em destaque. Não, o Senhor Jesus já tinha como objetivo alcançar aquele homem, ficar em sua casa. E Zaqueu desce depressa então e recebe Jesus em sua casa com muita alegria, com muito júbilo. E os outros homens ali ao redor dos religiosos olham para Jesus e começam a murmurar, porque Jesus entrara na casa de um pecador. Foi ser hóspede na casa de um pecador. Ora, irmãos, o que é pecador? Pecador é aquele que errou o alvo. Pecador é aquele que está fora da presença de Deus. Mas aquele que critica estava na presença de Deus? Então é uma situação complicada, né? É aquele velho ditado popular aqui na nossa região. É o sujo falando do imundo. Não tem como, né? Agora, Zaqueu é um privilegiado. Porque Jesus, ele não só entra na casa física, residência, domicílio, mas também entra na vida de Zaqueu. Como assim? Ora, a prova está aqui, que Zaqueu se coloca de pé no meio de todos aqueles convidados que estavam ali e vai dizer para o Senhor: olha, se eu quero dar aos pobres metade dos meus bens.
E se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicado. Esse homem não era aquilo que os demais pensavam ser, simplesmente por ele ser um cobrador aí de impostos, ser um publicano. Não, ele coloca aqui se eu tenho defraudado. Ou seja, ele não tratava as pessoas com fraude, não. Então, mas se porventura tivesse acontecido, ele queria restituir. Isso demonstra mudança de comportamento. Aqui publicamente demonstrado uma mudança, uma transformação operada pela presença do Senhor Jesus Cristo. Que aqui eu faço a seguinte observação e aplicação: só pode haver uma transformação na vida do ser humano quando Jesus entrar na sua história, entrar na sua vida. Quando Jesus, pelo seu Espírito, regenera o homem, a sua vida, naquele momento, é transformada. Então não é religião, de forma alguma. O que transforma é a presença do Espírito Santo de Cristo Jesus na vida do homem. E o segundo ponto, então Jesus ali disse: hoje veio salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão. Ou seja, olha, da linhagem da fé. Esse aqui é filho de Abraão. Então vocês percebam que a salvação, ela tem aí um objetivo claro. Embora alguns textos nos dizem que a pregação é para todos, mas da nossa parte, nós pregarmos a toda criatura, mas alcançar o coração de alguns irmãos, isto aí é obra que o Senhor Jesus vai operar. Então naquele momento veio salvação àquela casa. Jesus entrou, porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Então Jesus chega na casa, chegou a salvação, e se chegou a salvação, chega a mudança de comportamento, de vida, muda a história completamente, e isso é o que acontece na vida de Zaqueu. E por esse aqui ser o filho de Abraão, e por esse aqui ser aquele que era o alvo da salvação, Jesus explica isso no verso de número 10, porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ora, quem é que se perdeu? Ora, irmãos, o homem antes, no princípio, estava na presença de Deus, estava diante de Deus, mas perdeu essa condição por causa do pecado. Naquela primeira desobediência à palavra do Senhor, Adão e Eva perderam essa condição de filho e foram então lançados fora da presença de Deus. E a partir daí, todos os homens estão destituídos da glória de Deus. No entanto, existe no meio de todos estes, existe alguém que faz parte de um grupo em que Jesus tem de alcançar. Assim eu quero ler um texto que está com os irmãos em João, capítulo, olha só, vamos começar aqui com João, deixe-me escolher aqui João capítulo 11, para ler com vocês esse texto, e eu quero dialogar com vocês a respeito desse tema aqui. Vamos lá, vamos abrir em João capítulo 11 e o verso de número então 52. E o texto bíblico vai nos dizer o seguinte: e não somente, verso 51 também. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Olha que texto esclarecedor. Jesus morreria pela nação? Qual nação? Nação judaica. Aquela nação da qual Jesus fazia parte. Então Jesus morreria por esse, sim, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus
que andavam dispersos? Onde estavam esses filhos de Deus? Quem são esses filhos de Deus? Será que somente da nação judaica? Nós sabemos que não, porque senão nós não estaríamos aqui, uma vez que nós não fazemos parte da nação judaica. Então Jesus, ele não morre especificamente por um grupo de pessoas como os judeus. Aliás, tem muitos até que nem reconhecem a Jesus como o Cristo, tá bom? Ele morre por aqueles que são filhos de Deus, e esses ele vai reuni-los em um corpo, formando assim o povo de Deus na face dessa terra. Essa passagem bíblica, ela é extraordinária. João capítulo 10 e versículo de número 16, volte um pouquinho aí, olha só, capítulo 10, versículo de número 16, Jesus, ele diz o seguinte aqui, agora é o Evangelho, capítulo 10, verso 16, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Eu vou repetir o versículo para ficar bem claro para vocês. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, mas também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Quais ovelhas que não são deste aprisco? De qual aprisco que Jesus está falando? Ora, daquela sociedade em que ele estava inserido. E Jesus deixa claro isso. E para aqueles religiosos da época, quem eram os merecedores de estarem na presença de Deus? Primeiro, eram aqueles que não tinham defeito nenhum. Vocês sabem como era aquela sociedade, é só olhar, principalmente o evangelho que João registrou, que vocês vão perceber isso. Dentro daquela sociedade de uma religião bem seletista, não tinha lugar o cego, o coxo, o manco, o leproso. Mas Jesus, ele veio para alcançar essas pessoas, esses miseráveis, esses marginalizados, esses que não tinham a oportunidade ali dentro. E aqui Jesus, ele havia curado, então, um cego. E agora Jesus disse, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco aqui, ó, mas que importa agregá-las. E quando eu fizer isto, haverá então um rebanho e um pastor. É o que nós lemos aqui no capítulo 9, que o Senhor vai reunir para formar nele um povo único, aí sim, o verdadeiro povo de Deus. Se nós continuarmos a nossa leitura agora, no capítulo de número 17, do mesmo evangelho aí, o evangelho que João registrou, capítulo de número 17, e o verso de número 20, e Jesus em sua oração diz, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então, qual é a condição para fazer parte desse novo povo, desse aprisco e ser participante desse rebanho que tem um único pastor, que é Jesus Cristo? A condição é crer. E como que vai crer? Pela palavra que vai ser pregada, pela palavra que vai ser anunciada. Então não é uma decisão humana querer mudar de uma religião A para a religião B. Religião não salva ninguém, gente. Não muda a vida de ninguém. O que muda e transforma a vida do homem é a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. E esta fé vem pela pregação da palavra de Deus, conforme Paulo escreve em Romanos 10, 17. Não são sinais que mudam as pessoas. Não são as operações de maravilhas que vão mudar, transformar as pessoas, não. Estas aí têm um papel fundamental na pregação. Jesus disse isso. Quando vocês forem, todos os que crêem e pregarem, então os sinais seguirão.
E aí vão pôr as mãos sobre os enfermos, haverá cura, haverá libertação e tantas estas coisas. Mas a transformação da vida do homem é pela fé, e a fé só vem pela pregação da palavra de Cristo. Então o Senhor está dizendo aqui nesse texto o mesmo que nós acabamos de fazer a leitura aqui no Evangelho que Lucas escreveu no capítulo 19 e o verso de número 10. Em relação a Zaqueu, Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Tem muitas ovelhas perdidas, tem muitas ovelhas longe do aprisco, tem muitas ovelhas que estão desgarradas. Esse é o sentido, fazem parte daqui, mas não estão aqui agora, estão perdidas. E Jesus disse: importa que eu as alcance. Jesus, ele é o bom pastor. Jesus é aquele que está à procura da ovelha, e ele vai deixar, se preciso for, 99 que estão seguras no aprisco, e ele vai após a perdida. Quem sabe nesta oportunidade a palavra de Deus está chegando até você, e você não seja um alvo desta pregação, você não seja o alvo desta mensagem, o alvo desta poderosa palavra que transforma, que renova, que tira o homem do seu estado de morte espiritual e o ressuscita e o traz para a presença de Deus e faz com que haja mudança e transformação. Você não vai para uma igreja por causa de pastor, você não vai na igreja por causa de A e de B, você vai porque agora você é uma ovelha, e a ovelha ouve a voz do seu pastor. E quem é o pastor da ovelha? Denilson? Não, o seu pastor chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o pastor das ovelhas, e a este você ouve e você atende. E aí você vem para a congregação, e nós estamos aqui para te acolher, nós estamos aqui para pregar, nós estamos aqui para ensinar, nós estamos aqui para te aconselhar, para te ajudar. Mas o teu pastor chama-se Jesus Cristo. Venha fazer parte desse grande rebanho, venha fazer parte desse povo que está marchando sobre a face da terra, mas que um dia vai estar com Cristo para todos sempre na glória celestial. Mas para ter entrada lá, tem que começar aqui. A porta está aberta aqui. O caminho está preparado, é aqui que se entra. É agora, é nesse momento. Porque naquele dia não vai ter mais oportunidade. Então a tua oportunidade é hoje. Então, se ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o coração. Atenta e atende ao chamado e à vocação do Senhor para a tua vida. Se fazes parte deste aprisco, então ouça a voz do teu pastor. E que o Senhor Jesus, ele realmente entre na nossa casa, na nossa vida, e não entre para ser passageiro. Jesus, quando entrar, ele vai permanecer. É isso que ele quer fazer, morada. Ele quer fazer morada. Não tenha uma casa em que Jesus esporadicamente passe por aí. Não, eu quero que Jesus permaneça. Eu quero que Jesus fique na minha vida, fique na minha família, fique nos meus negócios, fique na minha história. Jesus faz parte da minha vida, a minha vida faz parte de Jesus. Amém? Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus.